Fala galera, beleza? Tranquilo? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e vamos aqui iniciar com as aulas do nosso querido primeiro ano, ok? E nós vamos retomar o estudo da cartografia, né? Cartografia é essa área da geografia, uma área mais voltada para a parte física, né? Uma área que a gente trabalha mais e orienta vocês a resolverem mais exercícios. Uma cartografia, então, é uma área um pouco distinta daquela que a gente estava vendo, né, no início do nosso programa, ok? Então, a cartografia é a arte de fazer mapas, de representar o espaço a partir de mapas, a partir de representações, ok? Então, nossa aula de hoje, nós vamos dar uma atenção especial para as coordenadas geográficas, né? Que são as coordenadas geográficas? Elas representam um sistema que permite a localização de um objeto no espaço, né? Então, a localização precisa de um objeto na superfície terrestre. Então, basicamente, as coordenadas geográficas elas representam linhas imaginárias, né? Linhas que nós vamos ver a seguir, linhas horizontais e linhas verticais, umas chamadas as horizontais paralelos e as linhas verticais meridianos, que, né, colocadas uma ao lado da outra, uma passando por cima da outra, representam uma rede. Então, a partir dessa rede sobreposta, né, nos objetos, nas representações, nos mapas, nós podemos, né, fazer a localização de qualquer ponto dentro do espaço terrestre. Tranquilo? Então, nós vamos ter como ponto básico dentro desse estudo que numa leitura de coordenada geográfica, os paralelos vão nos fornecer a latitude, enquanto que os meridianos a longitude, ok? Então, vamos passar aí, né, em revista por todos os pontos básicos desse estudo. Então, veja essa imagem, né? Paralelos são linhas na horizontal. Então, veja a representação da Terra apenas com linhas, né, horizontais. O que nós chamamos a atenção aqui? O principal paralelo que nós vamos trabalhar é a linha do Equador, ok? Equador está localizado no 0 grau. Então, acima do 0 grau, nós vamos ter o hemisfério norte. Abaixo de 0 graus, o hemisfério sul. Então, numa leitura de coordenada geográfica, quando nós formos fazer a localização do paralelo, ele sempre vai nos oferecer um ponto, né, ao norte ou ao sul, ok? Então, vamos dar um exemplo. Se você coloca aí a sua atenção sobre o trópico de Câncer, né, ele vai estar 23 graus 27 minutos ao norte do Equador. Se você for tentar localizar o trópico de Capricórnio, você vai perceber que ele está ao sul do Equador, ok? Ao 23 graus do sul, 27 minutos do Equador. Então, é interessante que a gente saiba os pontos aqui, porque quando nós formos fazer algumas leituras, então sempre nós vamos abordar coisas relativas a isso. Por exemplo, quando formos trabalhar, o que seria a área intertropical? Então, a área intertropical é a área entre trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, voltando para a nossa primeira aula de cartografia, a gente lembra que é a área que é mais contemplada com radiação solar. A radiação solar sempre incide de forma frontal, então é uma área que tende a ser mais quente, ok?
Então, isso é um ponto importante. Também chamamos atenção para outros dois paralelos importantes. O círculo polar ártico ao norte, né, o Polo Norte, e o círculo polar antártico no sul, no Polo Sul. Então vejam que os paralelos são linhas na horizontal, tá certo? Veja essa imagem, essa arte, né? Então tente localizar aí os 4 pontos A, B, C e D. Veja que o ponto A está próximo de 50 graus latitude norte. O ponto B está, né? O ponto A está mais ou menos ali no Canadá, na região do Nordeste canadense. O ponto B está entre, né, aí está no Chile, 30 graus sul, mais ou menos ao Chile. O ponto C está, né, a 30 graus norte, no deserto da Argélia. E o ponto D, próximo de 40 graus, perto do Cabo da Boa Esperança. Então veja que essas representações elas vão trazer apenas paralelos, né, leituras de paralelo e não, né, longitude, meridianos e longitude. Agora os meridianos. Os meridianos são linhas verticais. Elas vão ligar um polo ao outro da Terra. Então, um meridiano ele nasce de um ponto ao extremo e termina no outro ponto ao extremo. Então, se o paralelo principal, que é o Equador, ele divide o mundo em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, o principal meridiano, que é uma convenção, né, é um acordo internacional, que é localizado em Greenwich, subúrbio de Londres, ele divide o mundo em 2, o ocidental e o oriental, ok? Então, o que está a oeste é chamado de ocidental e o que está, né, a leste de oriental. Se bem que, né, se você for levar em conta essa divisão, boa parte daquilo que a gente chama de Europa Ocidental vai estar a Oriente, né? Então não existe essa leitura, ok? Tanto que se chama Europa Ocidental, né? Toda essa região que vai da Alemanha até a Inglaterra, a Espanha, ok? Então esse meridiano ele vai dividir o mundo em 2, leste e oeste. Veja aí, né? Mais uma imagem mostrando. E aqui nós chegamos à rede. Então percebam que a rede ela vai representar o que, né? Ela vai representar os pontos que se tocam. As linhas horizontais que representam os paralelos e as linhas verticais que representam os meridianos. Então é como se fosse mesmo uma rede, né? Uma rede de uma quadra de tênis, uma rede de futebol. Então vai representar essas linhas que vão se tocar como formam uns quadradinhos, ok? Então quando existe a rede formada, é possível nós fazermos leituras de algum lugar dentro da superfície terrestre. Tranquilão? Passemos para o próximo. Veja esse mapa aí. O mapa e tem os 4 pontos. Então vamos fazer de conta que a gente está fazendo junto, né? Então eu vou fazer depois eu vou ir falando e vocês vão tentando fazer ao mesmo tempo aí nas suas casas. Então veja, qual é a orientação, né? É muito tranquilo fazer leitura de coordenada geográfica quando nós temos os pontos precisos, né? Quando não é necessário fazer contas. O que eu estou tentar falar em outras palavras? Observe aqui o ponto A, né? O ponto A ele está no mapa mundi, ele está na parte esquerda
superior esquerda. Então, vejam que o ponto A ele está certinho entre um paralelo e um meridiano. Numa leitura mais complexa, talvez esse ponto esteja dentro do quadrado. Aí vai ser necessário você fazer contas, cálculos. Então, quando os pontos eles estão precisos, né, nos cruzamentos, então fica mais tranquilo fazer a leitura. Então, vamos fazer a leitura do ponto A, certo? O ponto A, então, vamos seguir aí um protocolo. Vamos primeiro fazer a leitura da latitude e depois da longitude. Então, veja o ponto A. O ponto A, se nós olharmos aqui, ele vai estar a 50 graus. Aí, a gente vai ter que não só trazer os graus, nós vamos ter que trazer a direção. Então, 50 graus, né? Então, o ponto A ele está na América do Norte. Então, obviamente, ele vai ser hemisfério norte. Então, o ponto A, latitude 50 graus norte. E agora a longitude. Então, a longitude, nós vamos olhar aqui 100 graus, né? A linha vertical que está cruzando, né? Que está cortando a América do Norte em duas. Então, 100 graus. E fazemos parte do ocidente. Então, né, oeste. Então, a latitude, né, a leitura completa do ponto A seria 50 graus, latitude norte, 100 graus, longitude oeste, ok? Veja agora o ponto B. O ponto B está encravado entre, né, a Europa e a Ásia, obviamente, mas pendendo para a Ásia. Então, a gente localiza primeiro a latitude, tentem olhar aí rapidinho, ok? Olharam, conseguiram detectar, latitude 40 graus. E a direção, né? Se está na Ásia, obviamente, hemisfério norte. Então, latitude 40 graus norte. Olha aí para a linha vertical. Linha vertical 80 graus longitude. E se nós estamos falando de Ásia, né? Estamos falando do Oriente, nós estamos falando de leste. Então, a leitura completa, 40 graus latitude norte, 80 graus longitude leste. Ponto C está aí no litoral do Brasil, entre São Paulo e Rio de Janeiro, mais ou menos. Veja, a latitude. Olharam aí? Detectaram? 20 graus de latitude sul, né? Nosso país, a maior parte dele está no hemisfério sul. E olhando para a longitude, detectaram aí? A linha vertical que cruza o extremo oriente do Brasil, então seria 40 graus de longitude oeste, porque nós fazemos parte do mundo ocidental. Então, toda a leitura, 20 graus, perdão, de latitude sul e 40 graus de longitude oeste. Indo para o ponto D, ele está ali mais ou menos perto de Angola, na África. Então, olhe para a linha horizontal, 10 graus de latitude sul, ok? Metade, um pouco menos da metade da África está no hemisfério sul, a outra grande parte está no hemisfério norte. Então, 10 graus de latitude sul. E olhando para a linha vertical, detectaram aí? 20 graus de longitude. Então, percebam que a maior parte da África, né, uns 75% da África está mais ou menos aí, está a leste. Então, a longitude 20 graus leste, ok? Só uma coisa importante, quando um ponto estiver, né, ou no meridiano de Greenwich
encravado precisamente ou no meridiano de Greenwich ou na linha do Equador, não há direção, ok? Não há nem norte, nem sul, nem leste, nem oeste, tá certo? Se existir um ponto encravado aqui, né, entre que passa a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, nós temos 0 graus de latitude e 0 graus de longitude, não tem direção, tá certo? Então, finalizando a nossa aula, em resumo, além de nos oferecer a latitude, né, os paralelos dão uma boa dica da zona climática do lugar. Já os meridianos, fora a longitude, eles nos orientam a respeito dos fusos horários. Então, a respeito da questão climática, nós vamos trabalhar mais à frente. Só que uma coisa nós já antecipamos. A área que estiver entre os trópicos é a chamada área intertropical. É a área mais quente da Terra, né? Exceções? Sim, áreas altas. Áreas altas, né? A gente vai aprender aí mais para frente que a altitude ela pode minimizar os efeitos da latitude, ok? Já os meridianos, fora a longitude, eles nos orientam a respeito dos fusos horários, que vai ser o nosso próximo assunto que nós vamos trabalhar, né? Vocês vão ver na aula, se vocês forem ver na semana que vem, né? Dia 20, né, mais ou menos. Então vai ser a aula dado dia 21 de maio, ok? Lógico, se você está inscrito aí no canal, você vai conseguir ver essa aula antes, tá certo? Então, por hora é isso, né? Espero vocês aí na próxima aula. Um abraço e até mais.